Com a janela de transferências aberta, ainda há tempo de salvar a temporada no Palmeiras. Só que para isso, vai precisar contratar mais alguns reforços para o técnico Abel Ferreira. Por isso, indico, na minha modesta opinião, 3 jogadores que chegariam agora para resolver problemas e carências no elenco do Palmeiras e, por que não, dar uma nova injeção de ânimo à equipe. Vem comigo que eu te conto quem são. Pessoal, cheguem aqui deixando o like de vocês no canal do Facincani. Esse é vídeo do jeito que vocês gostam, pra gente falar de possibilidades de reforços, boas indicações, soluções para um momento complicado do Palmeiras, uma crise sem precedentes dentro desta era Abel Ferreira, que nunca passou por uma situação tão ruim como essa. Então, por isso que eu peço o seu like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se ainda não está inscrito. Por favor também, me siga aqui no Instagram, no @Felipe_Facincani. E vamos pra cima com mais informações do Verdão nesta semana, em que o time está recolhendo os cacos de uma sequência tenebrosa. O Palmeiras perdeu 4 dos últimos 5 jogos disputados, 3 derrotas consecutivas. E o pior de tudo, uma derrota acachapante e numa sequência de partidas, como eu digo, cretinas, horrorosas, abjetas, dentro daquilo que sempre foi a postura que nos acostumamos a ver dessa equipe alviverde, sempre forte, competitiva, que buscava os resultados, não deixava o adversário se criar dentro de campo. E agora temos visto um Palmeiras passivo, um Palmeiras molenga, um Palmeiras que não corre, um Palmeiras que não briga, que não agride e principalmente que não faz gol. No último jogo contra o Flamengo, foram 2 tentativas ao gol da equipe adversária. Nenhuma no alvo. Nenhuma no alvo, numa merecida e que ficou barata derrota por 2-0 nas oitavas de final, fase ida, partida de ida desta competição na Copa do Brasil lá no Maracanã. Portanto, um Palmeiras que na próxima semana precisa de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, o que já é algo desesperador, haja vista recentemente a participação do Palmeiras em decisões por pênaltis, Uma equipe que tem um brio fraquíssimo para decidir nesse tipo de situação e vencer por 3 gols de diferença para se qualificar diretamente às quartas de final da Copa do Brasil diante do adversário que, desde o ano passado, não perde por 3 gols de diferença quando o Atlético Mineiro fez 3-0 no Flamengo, ainda em processo de início do trabalho do técnico Tite, Diferente de agora que o Flamengo está bastante sólido com o ex-comandante da seleção. Portanto, uma tarefa quase que impossível. E aí, o que vocês sempre têm trazido aqui pra mim nas lives, ou vocês que estão desesperados, enfim, que fazem inúmeros questionamentos. O que fazer para sair desse buraco? Dá tempo de até buscar, quem sabe, essa classificação? Dá. Mas, pelo menos para esse jogo contra o Flamengo, as soluções vão ser caseiras. E para as próximas semanas? E para os jogos contra o Botafogo na Libertadores? Oitavas de final também, assim como na Copa do Brasil. E para evitar que o ano esportivo do Palmeiras não acabe em agosto. Porque se o Palmeiras, por exemplo, não somar também uma boa sequência de resultados pelo Campeonato Brasileiro, que está encavalado em meio a essas competições, ele pode ver o Flamengo disparar, um Botafogo abrir um pouco de vantagem, e aí a situação que no ano passado já foi milagrosa, desta vez eu acho pouquíssimo provável que se repita, que é o Palmeiras inverter uma vantagem rival numa reta final desta competição. E aí, meus amigos, o que vai restar vai ser apenas tentar terminar o campeonato de forma digna no G4. Então, para que isso não aconteça, o Palmeiras, dentro de um elenco que eu vejo muito necessário
tirar algumas peças de cena. Algumas podem até ser negociadas, outras precisam esperar a vez. Que não se enxerga mais ganho técnico, evolução, caras que já se acostumaram com muitas coisas boas e que eles mereceram ganhar neste período recente no Verdão, e que, claro, nesse momento o Palmeiras precisa encontrar substitutos. O Palmeiras, repito, vai precisar, e ainda dá tempo, de ir ao mercado para atacar contratações que seriam cirúrgicas e, ao mesmo tempo, de altíssimo padrão. E o melhor de tudo, 3 negociações acessíveis. 3 negociações em que 2 já não tem mais vínculo com seus clubes. É uma negociação direta e reta com o atleta. O outro está em vias de ficar até sem contrato, mas o vínculo vai terminar apenas em junho do ano que vem, ou seja, tem mais apenas 1 ano de contrato, que não seria também nada muito estapafúrdio de haver uma negociação entre clubes. Mas o fato é, o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo que pode atuar como zagueiro, o tal do zagueiro canhoto, sonho do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras, na minha visão, ainda precisa de um cara para fazer uma beirada pelo lado esquerdo, porque Felipe Anderson não pode ser improvisado por lá, nem o Maurício. Tem um Rômulo que não joga para fazer essa função. O Dudu, infelizmente, está em processo de retorno de lesão, portanto vai ser difícil dar uma sequência ao Dudu e esperar que ele resolva nesses períodos bastante pesados. E contar com o Lázaro, me desculpem, mas também é querer ser muito benevolente, um atleta que é limitadíssimo, né? E ainda sem contar que tem Rony, que pode fazer a função, mas quando entra faz muito mal. E o Rony, no caso, é um desses atletas que eu coloco numa lista em que o Palmeiras pode colocar como dispensáveis. No caso, para serem negociados, né? Porque neste, nem ao menos eu enxergo possibilidade e mental para continuar na equipe. Assim como Gabriel Menino, ou o Zé Rafael que tem que esperar a vez dele no elenco, ou o próprio Gustavo Gomes, o próprio Rafael Veiga, caras que estão saturados, que tiveram grandes propostas, que não foram vendidos, que talvez, ou na informação que eu tenho, queriam sair, que ficaram pelo técnico Abel Ferreira, mas que ao mesmo tempo também não conseguem desvencilhar as suas mentes em relação a esses processos que não foram feitos de forma positiva, segundo ele gostaria. Então, fiquem aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre esses 3 nomes que, na minha modesta opinião, repito, não há negociação em curso. Adoraria que tivesse. Gostaria muito que o Palmeiras tivesse, mas peço para que você fique aqui, porque tenho certeza que pelo menos, mesmo que não concorde, você tente fazer uma boa avaliação em relação a essas peças e o porquê que o Palmeiras precisa contratá-las, tá bom? Canal do Facincani, que como sempre digo, tem apoio desses caras aqui, Mundo Retrô, que me vestem e sempre com as melhores camisas históricas, mantos sagrados de tempos maravilhosos do Palmeiras, ou se não eram tempos maravilhosos, de camisas que muita gente gostaria de ter na coleção e que você pode ter através desses caras. Portanto, coloque a câmera do seu celular neste QR Code, mande um WhatsApp aqui também para este número e peça o catálogo do Palmeiras para o pessoal de Um Mundo Retrô. Essa, por exemplo, é uma camisa de goleiro do final dos anos 80 e começo dos anos 90. Se você quiser ter uma dessa ou então conferir vários lançamentos maravilhosos de Mundo Retrô, aponte a câmera do celular neste QR Code aqui e também ou mande um WhatsApp neste mesmo número para você trocar uma ideia com os caras e ver a coleção deles, que simplesmente é espetacular. Desde os anos 60 até os tempos da Parmalat. Tudo à sua disposição. Portanto, passe lá, porque se falar que veio do canal do Facincani, é óbvio que vai ter desconto especial para você. Assim como agradecer pessoal aqui, de Easy USA, a melhor assessoria de viagens para as suas férias ou então para os seus negócios. Por quê? Se você está pensando em ir para os Estados Unidos ou qualquer país do mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar visto. Você não tem visto ainda? Planeja viajar nos próximos meses? Precisa viajar a trabalho e não sabe por onde começar? Calma, fale com esses caras aqui porque eles aceleram os processos no consulado e te deixam com o passaporte perfeito.
ou então outros tipos de assessoria para sua vida. Quem sabe você viajar com a segurança de ter uma assistência de saúde, com um plano de várias outras coberturas importantes. Esses caras aqui resolvem tudo para você, como fizeram comigo. Tirei meu visto e em menos de 2 meses estou garantido para viajar para os Estados Unidos e principalmente, com esse viés aqui, Mundial de Clubes, e o Palmeiras vai disputar. Não deixe para a última hora para tirar visto, porque demora, hein? E é caro. Esses caras aqui agilizam e num preço bacana para você, tá bom? Fale com o Easy USA ou então preste atenção aqui, Olha as imagens. GoCase, meus amigos, os melhores acessórios do Palmeiras na palma da sua mão. E esse, claro, é o grande carro-chefe da casa. O copo térmico da GoCase para você curtir demais no seu final de semana, com os seus amigos. É aquele copo que você vai pôr o chopp, o seu drink, o refrigerante geladinho e ele não vai esquentar. Não se preocupe mais em ir para a piscina para poder curtir ali o churrasco com os amigos. Ali a bebida fica na temperatura correta. Ou então, quem sabe, outros produtos como as capinhas de celular, como também as baterias ou os power banks para você carregar celular ao longo da semana, as garrafas térmicas que são um sucesso para você treinar, para você ir para o trabalho. Passe na GoCase. Use o cupom GOLPALESTRA que tem desconto especial para vocês na aquisição de todos esses produtos, principalmente no copo térmico, que é o melhor do mercado. Pessoal, já que falei em mercado, esse é o viés do vídeo. Então vamos começar com esses 3 nomes que, na minha opinião, chegariam para resolver. Vestem a camisa, jogam como titulares e o time do Palmeiras teria um upgrade significativo. O primeiro nome deles para mim, vou começar, claro, com o setor defensivo. O Alex Sandro, tecla que eu já bato há muito tempo. Lateral esquerdo, histórico no Porto recentemente, 9 temporadas na Juventus da Itália. Ninguém se cria no futebol italiano se não fosse bom na posição. Ex-jogador da seleção brasileira, Copa do Mundo do Catar, enfim, tem um baita de um currículo. Ah, mas assim, que ele na seleção não jogou nada tal. Uma coisa é seleção, outra coisa é você jogar, e ainda mais um cara do nível desse na América do Sul. Joga em linha de 3 como técnico Abel Ferreira, tem formado basicamente a sua equipe, principalmente pela esquerda. Fez isso muitos tempos na Juventus, que jogava assim. Como lateral esquerdo, então, nem se fala, é a posição do cara. E acima de tudo, um jogador que tem um alto grau não só para se defender muito bem, como também para atacar. Pela Juve, ele fez 327 jogos, 16 gols marcados e 32 assistências. Para um atleta dessa posição, são números bastante respeitáveis. O Alexandre está sem clube. Algumas equipes, como Grêmio, São Paulo, consultaram a situação dele. Ouviram que ele tem prioridade de ficar na Europa. Mas aí eu vou entrar com outro argumento. Felipe Anderson, que agora é jogador do Palmeiras, em dezembro do ano passado, também disse a mesma coisa. Que já sabia que não ficaria na Lazio e que gostaria de ficar na Europa. Por isso que a Juventus, esta mesmo, fez proposta por ele. O que aconteceu? O Palmeiras conversou direitinho e convenceu o cara a vir para cá. Então, cabe ao Palmeiras, ou caberia, ter o poder de barganha para apresentar um projeto seguro e trazer para o Alexandro a certeza de um contrato vantajoso e, obviamente, a possibilidade de jogar o melhor futebol dele aqui. Repito, Caio Paulista e Vanderlan não são jogadores de nível alto de competição que o Palmeiras vai precisar nessa sequência. E vamos supor até que o Palmeiras passe por Flamengo, por Botafogo. Pelo Flamengo eu acho difícil, mas pelo Botafogo. Vai encarar quartas de final de Libertadores, uma sequência pesada, podendo até ter um Flamengo numa semifinal com esses 2 jogadores na lateral? Não dá. Até porque o Piquerez não tem planos para voltar em 2024. Então, para mim, o Palmeiras teria, nessa negociação, apenas entre ele e atleta, uma chance enorme de resolver uma primeira carência e, pensando no ano que vem, ter 2 grandes laterais para a disputa do Mundial. O Piquerez e o próprio Alexandre. Passando já para um setor mais avançado do campo, vou falar do lado esquerdo, que é esse lado que eu citei na abertura do vídeo. Contar com o Dudu
para ter intensidade agora é apressar todo o processo. O Dudu vai ajudar bastante ainda o Palmeiras, acredito eu, mas não colocando ele nesse tipo de fogueira agora. Não tem ritmo. Então, o Palmeiras precisa de uma peça que desde a saída do Scarpa não conseguiu encontrar. O nome para mim seria do Michael. Ah, Facincani, não gosto do Michael, ele abaixa a cabeça, só corre, Aí é a sua opinião e respeito bastante. Mas eu enxergo que, por ser uma oportunidade de mercado, o Al Hilal está se desfazendo do jogador. O colocou na vitrine para venda e tenta inclusive até antecipar a saída dele para uma rescisão amigável. O contrato dele vai até junho de 2025. Michael conhece demais futebol brasileiro. Quando passou pelo Flamengo na última temporada dele e foi vice-campeão da Libertadores, até perdeu um gol que, graças a Deus que ele não acertou o alvo contra o Palmeiras, na final, ele fez 62 jogos, 19 gols e 10 assistências. Números altíssimos. Para um atleta híbrido que eu brinco, porque ele joga tanto como ponta direita como ponta esquerda. E o Palmeiras precisa de um ponta esquerda e ele faz bem essa função também. Inclusive, vários jogos do Flamengo em 2021 jogavam Everton Ribeiro pela direita e o Michael pela esquerda, e ele se criou de forma muito respeitável. No Al Hilal, nessa última temporada, a melhor dele, foram 11 gols marcados e 10 assistências em 52 partidas no comando do técnico Jorge Jesus. Foi uma peça importantíssima por lá. E acho eu, Felipe Facincani, que pela posição, por ser um cara agudo, até por ser destro, podendo jogar por dentro, um cara de muita infiltração, ótimo drible, quebra linhas, ele seria uma peça importante. Corinthians tem tentado a contratação dele. Grêmio, por ter o Renato Gaúcho, que o adora, da mesma forma. O problema para esses clubes é a grana. O Michael pediu bastante alto. Se bem que eu desacredito um pouco desses números. Falam-se em 3 milhões de reais por mês para o jogador. É lógico que é muito fora da curva para o nível do Michael. Mas acredito que um projeto como o do Palmeiras, e podendo ter essa chance de trazer um cara que é muito melhor que o Lázaro, que tem mais experiência que o Rômulo, que se adapta melhor à função do que o Felipe Anderson, que tem que jogar pela direita, que Veiga, que não pode ser improvisado por lá, e enfim, tantas outras peças, o Michael para mim cairia como uma luva numa posição que segue carente. Então essa para mim seria uma segunda sugestão de um jogador que, repito, pode te ajudar tanto na direita, mas em especial jogando no lado esquerdo, e poderia chegar com moral e com ambição, assim como o Alexandro, de buscar um título pesado como uma Libertadores com a camisa do Palmeiras, tá bom? Então essa é a minha segunda sugestão de nome. E o terceiro foi colocado outro dia numa live minha, em que eu nem lembrava dessa notícia, mas que está confirmada. Jogador está sem clube, 33 anos no mercado. Michael, aliás, tem 28, tá? Ainda tem uma idade bem tranquila para poder fazer um contrato de longo prazo. Esse cara tem 33 anos. Ele foi um dos grandes centroavantes recentes no futebol europeu. A origem dele, ele é de Mali. E o nome, Moussa Marega. Lembram dele? Centroavantaço, que coincidentemente jogou com o Al Hilal e com o próprio Michael por lá. Inclusive, no Mundial do Flamengo, que eles perderam para o Al Hilal, ele faz gol na semifinal, foi algoz do Flamengo, enfim. É um jogador de um nível internacional. Fez história no Porto, numa campanha de 190 jogos, 72 gols e 32 assistências. Quase 1,90 m. Grandão, parrudo, bom, aquele cara que mete medo em zagueiro. E no Al Hilal, recentemente, 75 jogos, 25 gols e 7 assistências. A última temporada dele foi lá nos Emirados Árabes, jogando no Sharjah. Tava lá para ganhar dinheiro. 11 gols e 2 assistências em 31 jogos. Moussa Marega poderia ser aquela contratação surpreendente, aquele nome que ninguém tá esperando no mercado e que, por tanta experiência europeia e por ser um cara fisicamente muito avantajado, jogaria com o pé nas costas no futebol brasileiro. Custa caro? Talvez. Vale o investimento apesar dos 33 anos? Vale. Porque esse cara já meteu medo em muita defesa importante da Europa quando atuava no Porto. Um jogador
que justamente faz gols, um cara que se criaria num setor em que hoje o Palmeiras tem o pior aproveitamento do Campeonato Brasileiro. São 7% de aproveitamento de chutes dados ao gol nesta competição, 27 gols marcados e com 2 jogadores que, na minha visão, não tem punch, não tem peso para aguentar essa maratona. Rony, completamente desgastado com a torcida e que, para mim, repito, deveria ser negociado, assim como o Gabriel Menino, e Flaco Lopes, que é outro jogador que não tem brio, não tem personalidade para evoluir e chamar essa responsabilidade, diferente de um Moussa Marega que está no mercado. Ou seja, 3 nomes em que o Palmeiras não teria dificuldade para contratar. Apenas olhar para o bolso e falar que o investimento vale a pena. Até não só pensando nesse ano, mas para 2025. Chegaria com um time de atletas renomados, de jogadores experientes em alto nível na Europa, como Alexandre Marega, um jogador que pode te dar N possibilidades, como o Michael, até para uma eventual saída do Estevão, que vai acontecer depois do Mundial, para jogar naquele setor, podendo trabalhar pela esquerda também, e o técnico Abel Ferreira corrigir uma rota que neste momento ainda dá tempo de fazer com que em 2024 o time volte aos trilhos. Repito, o mercado está aberto, o Palmeiras precisa atacar ainda algumas posições que estão carentes e esses 3 nomes, na minha modesta opinião, ajudariam demais, chegariam para resolver esse período tenebroso e que pode piorar caso as coisas não mudem na Sociedade Esportiva Palmeiras. Acorde, diretoria!